Medo. Você já teve medo? Mas eu não falo qualquer tipo de medo, porque eu creio que é algo natural para todos nós. Mas um medo que te trava, um medo que te prende, um medo que impede você de agir, tomar algumas decisões, um medo que faz com que você não pratique os seus ideais, ou não corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, aquele medo que te aprisiona ao ponto de impedir você de caminhar ou de alcançar bênçãos, promessas e algumas coisas da parte de Deus. Há um tipo de medo que é mais que um sentimento, é um espírito. E esse espírito, ele aprisiona a pessoa para que essa pessoa jamais consiga caminhar, avançar, fazer alguma coisa benéfica tanto para ela quanto para o seu próximo. O apóstolo Paulo ele vai deixar muito claro a respeito disso em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7. Ele vai dizer para o seu filho na fé, Timóteo: Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Percebeu? O espírito de medo. Medo não é apenas um sentimento. Porque todos nós temos um medinho, mas não é aquele medo que nos aprisiona ao ponto de não fazer absolutamente nada e travar as nossas vidas. Então tem um medo que é simples, que todo mundo vai sentir. Mas esse medo aqui que Paulo está falando é mais que um sentimento. É um espírito maligno que trava as nossas vidas, que nos prende, que nos impede de avançar, nos impede de nos esforçar para alcançar os nossos objetivos, sonhos e grandes coisas que a gente tem em mente. E Paulo vai dizer de uma forma bem categórica para as nossas vidas: Deus não nos deu esse espírito de medo que nos aprisiona, que nos mantém preso, que nos mantém fechado, que nos mantém cabisbaixo, que nos mantém derrotado. Deus não nos deu esse espírito. Deus nos deu um espírito de fortaleza, de poder, de força, de garra, de vigor. Deus nos deu o espírito de amor. Porque quando amamos uma coisa, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Além disso, ele nos deu um espírito de autocontrole ou de moderação, para que saibamos agir no momento certo e para que saibamos nos controlar quando o nosso sangue ferver demais ou quando queremos falar algo que vai arruinar vidas ou que vai destruir pessoas ou arrumar brigas. Deus não nos deu esse espírito de medo. Sabe, o diabo ultimamente tem trabalhado fortemente na vida das pessoas para que elas fiquem travadas, paralisadas, para que não venham conseguir nada. Quanto mais o diabo travar uma vida, mais essa pessoa ela vai ficar decepcionada, frustrada, ficará triste. E ela ficando, ou ele ficando desse jeito, desta maneira, o diabo sabe que ela não terá mais forças para querer alguma coisa de bem na sua vida. Quantas pessoas nós não conhecemos que não tem mais o prazer de orar por si próprio, porque faz tanto tempo que não acontece nada de bom na vida dela. Mas é isso que o diabo tenta lançar na vida ou na mente das pessoas. Porque todos os dias já aconteceu algo de muito bom. Deus nos deu a oportunidade de mais um dia de vida. O maior milagre acontece quando você abre os seus olhos. É a sua vida. Mas infelizmente o diabo tem cegado as pessoas e feito com que as pessoas não olhem mais para esse lado que, por mais simples que seja para alguns, tem feito que não seja mais importante. Porém, é tão importante. Deus te deu mais uma chance de vida. Deus te deu mais um momento para você viver. Tem um texto que eu amo muito, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer assim, ó: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Perceba que a nossa vida aqui não é eterna. Em algum momento a gente vai morrer. O problema é morrer sem ter feito nada. O problema é morrer sem ter mostrado o quão capaz eu sou, para a glória de Deus, de realizar a sua missão e de realizar grandes coisas aqui na Terra. Tem uma frase do Winston Churchill que eu gosto muito a respeito do sucesso. Ele vai dizer que o sucesso é você ir de um fracasso a outro fracasso sem perder o entusiasmo. E muitas pessoas, infelizmente, ao invés de se dedicarem naquilo que elas tanto amam, naquilo que elas tanto gostam, naquilo que elas gostariam de fazer ou ter, travam-se por medo. Aí às vezes é medo da crítica, medo de pessoas, medo dos amigos não apoiarem, fica com medo do espírito ainda aprisionando essa pessoa, mas você deve lembrar-se de algo muito importante. Para a sepultura onde você vai, não há projeto,
não há sonho, não há esperança, não há trabalho, não há obra, não há absolutamente nada. Então, se a gente ficar todo o tempo analisando as situações ao nosso redor, a gente nunca vai fazer absolutamente nada. Se formos esperar apenas palavras de encorajamento e elogio, nunca teremos em sua totalidade e 100% ao nosso respeito e para com as nossas vidas. Então tem hora que a gente tem que dar a cara a bater. Tem horas que a gente tem que ir com tudo, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro. Muita gente gostaria que os seus amigos o apoiassem cada vez mais e mais, mas é difícil isso. Nem todos vai apoiar. O próprio Jesus disse que um profeta não tem honra na sua pátria. Dificilmente vamos ter o apoio das pessoas à nossa volta. Por quê? Porque quando a gente se sobressai e se torna excelente em alguma coisa, a gente está mostrando as fraquezas que eles tiveram. Cresceram conosco, caminharam conosco, às vezes tiveram a mesma educação, mas o nível é totalmente diferente, porque eles estagnaram e pararam. E alguns continuaram avançando, aprendendo e tentando conquistar alguma coisa. Então não deixe que o medo venha te travar. Não deixe que o medo venha te paralisar. Jamais, jamais. Avance, vá, porque um dia tudo isso aqui vai acabar. E o problema é a gente chegar em um período e dizer: eu tive grandes oportunidades, mas não fiz por causa do medo. Não fiz porque eu não sabia o que os outros iriam achar. Enquanto tivermos esse pensamento, não chegaremos a lugar nenhum, não faremos absolutamente nada. É tempo de não olhar para o lado, nem para o outro, nem para as opiniões alheias. Não é tempo de olhar para o nosso medo, não é tempo de olhar para a nossa incapacidade. Não. É tempo de avançar, progredir. Porque se formos esperar alguma coisa acontecer em nosso prol, olha, vai ser difícil. Mas fique com essa palavra. Deus não nos deu um espírito que produz medo, mas um espírito de poder, de amor e de autocontrole. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo e que essas palavras possam fazer parte do seu cotidiano. Não desanime, não pare, avance para a glória de Deus. Frente o medo, repreenda o medo, peça a ajuda de Jesus Cristo e vai